Que o Senhor abençoe grandemente todas vocês, os irmãos, as irmãs e o restante das pessoas que hoje estão assistindo a nossa meditação, a meditação da palavra do Senhor. Vamos refletir. Quando nós cantamos os coros, eu lembrava que quando essa igreja aqui começou, faz mais de 50 anos, a igreja começou e éramos 4 pessoas que orávamos. Nós orávamos todos os dias. Todos os dias nós fazíamos uma oração das 19 horas até a meia-noite. E no sábado nós orávamos a noite toda. Aquelas 4 pessoas estivemos 1 ano quase. E depois disso, o Senhor nos fez muitas promessas. O Senhor nos mostrava, nos dava revelações. Ele nos fazia promessas maravilhosas para o futuro que nós não entendíamos, não compreendíamos. Eu me lembro da primeira profecia que o Senhor permitiu que fosse falada pela minha boca, e o Senhor Ele falava, continuem se congregando, continuem se reunindo, porque eu vou fazer uma obra grande, uma igreja grande. E a igreja vai ser tão grande, não só na Colômbia, mas no exterior, no estrangeiro, o Senhor falava. O Senhor falava, eu que vou converter os corações e eu que vou trazer as pessoas ao lugar que eu me manifesto. E aquela promessa tão maravilhosa que ele fez lá naquela época, até o dia de hoje, o Senhor continua cumprindo. Ele cumpriu, Deus cumpriu a sua palavra, e é por causa disso que nós acreditamos em Deus, acreditamos nele. É por causa disso que nós sabemos que não estamos sendo enganados, nós não nos sentimos enganados, não somos ignorantes, não estamos pregando só no ar, sem saber para onde que nós estamos indo, sem saber onde que nós estamos. Nós sabemos exatamente o que nós somos, onde nós estamos, para onde que estamos indo e o que estamos fazendo. Porque nestes 50 anos o Senhor tem se manifestado de um jeito muito maravilhoso, e é impossível escrever livros suficientes de todas as experiências que nós temos vivido os últimos 50 anos. E Deus se manifesta conosco e sabemos exatamente que Deus é real, que Ele existe, que nós estamos pregando um verdadeiro Deus, um Deus vivo. Aquele Deus vivo ao qual eu hoje convido vocês para conseguirem refletir nele, para conseguirmos desfrutar as coisas do Senhor. Eu me lembro quando éramos só 4 pessoas orando e cantando para o Senhor. Nós cantávamos sem instrumentos de música. Nós cantávamos para Deus coros, hinos. E o Espírito Santo se manifestava e era uma festa espiritual. Nós sentíamos alegria, felicidade e a presença do Senhor no meio de nós, do jeito que nós sentimos hoje também. Então eu convido todos vocês para que continuem em frente. Não desistam, não voltem atrás, não fiquem desanimados, não se sintam fracos, não deixem o inimigo influenciar vocês, nem o mundo, nem os prazeres chamarem vocês, porque isso dura só um instante e depois acaba, tudo aquilo acaba, mas o que Deus dá é perpétuo, é eterno. Então vamos ser valentes, vamos ser corajosos, porque Deus quer homens e mulheres corajosos, que se esforcem e continuem em frente. E hoje vamos cantar para o Senhor, antes de começar o nosso ensinamento formoso. Nós vamos cantar para o Senhor o hino 227, que chama Caminhando, Caminhando. Caminhando até a vida eterna. Hino 227... E vocês podem ficar confortáveis, se sentarem. Aqueles que tiverem inário, então vamos procurar o 227 e vamos cantar para o Senhor com o nosso coração. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando. Pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para aquel hogar.
caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. A glória e a honra seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela oportunidade que Ele nos está dando mais uma vez de estarmos aqui, enquanto o nosso Deus está nos ajudando e Ele permite que as igrejas e as congregações possam se abrir novamente. Nós estamos esperando que elas possam se abrir, porque já tem muitos que estão em desespero, querendo ouvir profecia. Tem muitos que desejam a profecia, desejam o dom da profecia, que alguém profetize para vocês. Vocês escrevem para mim, me pedindo para eu permitir alguém ir nas suas casas e dar profecia, porque vocês precisam. Mas eu falo para as pessoas que me fizeram essa petição que não fiquem angustiados se vocês não recebem profecia agora. Eu sei que nós sentimos alegria e felicidade quando recebemos profecia, porque Deus nos consola, o Espírito Santo nos consola, Ele nos faz promessas e isso nos ajuda muito. Mas você pode também se ajoelhar, se você puder, ou a posição que vocês quiserem, vocês podem orar para o Senhor e pedir para o Senhor que Ele guie vocês, que Ele oriente vocês, porque o Senhor Ele também tem o método dos sonhos, das visões que Ele dá. Então, o Senhor pode falar para você por meio de sonhos ou visões, enquanto Deus permite que possa se abrir novamente as igrejas e os templos para que vocês possam se congregar. Mas vocês não podem ficar desanimados, não pensem que vocês estão sozinhos, que Deus desamparou vocês, abandonou vocês. Acreditem que Deus está perto. Orem com segurança, com fé. Tem pessoas também que falam para mim que os seus parentes, os seus filhos, as suas filhas, os jovens estão sofrendo pela perseguição de espíritos ruins. Tem muitos demônios, tem muitos espíritos maus que perturbam eles. Eles acabam ouvindo vozes que falam para eles se matarem, para eles se suicidarem. Tem crianças, meninos, meninas que estão possuídos por espíritos e não deixam ninguém encostar neles. Eles são muito agressivos. A mãe não consegue controlar, não consegue aguentar. Escrevem para mim isso, mas irmãos, irmãs, vocês já sabem como resolver aquilo.
Aqueles que já foram na igreja, aqueles que já aprenderam a doutrina, vocês já sabem o que fazer. É impor as mãos na criança. Vocês têm que impor as mãos nas crianças, as crianças de 10, 11, 12 anos que têm esses problemas. E a mesma coisa com os meninos e as meninas que sofrem de autismo. O autismo é um espírito mau que possui o corpo daquelas crianças. Aquele espírito mora dentro da criança e é por causa disso que a ciência chama aquela doença de autismo. Mas são espíritos maus, então imponham as mãos neles, peçam para Deus libertar eles, falem, Senhor, liberta o meu filho, a minha filha, liberta ele, por favor. Tira dele aquele espírito mau que quer possuir ele. Senhor, corta, quebra as ataduras que o diabo quer botar em volta do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, quem for. Imponham as mãos neles. Vocês contam pra mim que vocês vão na igreja e que em casa tem pessoas também adultas que estão sendo possuídos, talvez porque sofreram de bruxarias, feitiçarias, e os espíritos agora vêm perturbar eles, machucar eles, não deixam eles dormirem em paz. Mas a solução é impor as mãos neles. Como vocês não conseguem ir agora se congregar na igreja, vocês, com a permissão de Deus, imponham as mãos para eles. Vocês falem para eles, Senhor, eu não tenho os dons, você ainda não me autorizou a impor as mãos, mas, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Senhor, tem misericórdia. Eu preciso achar uma solução. Eu preciso resolver isso. Então, vocês mesmos têm a solução. Orem para o Senhor e repreendam aqueles espíritos. Falem, Senhor, repreende esses espíritos maus. Às vezes contam para mim que vocês não sabem orar, mas é que uma pessoa que já tem mais de um ano na igreja, ela já deveria saber orar. Não falem que vocês não sabem orar, vocês têm que saber como orar para Deus. Do mesmo jeito que vocês reclamam para mim, mandam muitas coisas para mim, falem com o Senhor do mesmo jeito na oração. E vocês vão perceber como que Deus vai ajudar e vai resolver os seus problemas. Nós aqui fazemos uma oração geral, eu faço uma oração geral para todos. E Deus sabe para quem que Ele vai dar a cura e para quem não. Mas vocês especificamente, cada um, se submetam, orem para Deus, peçam para Ele a liberação e falem para Ele repreender espíritos maus, feitiçarias. Guarda o meu parente. Se você quiser até falar para Ele o nome do seu parente, o Senhor vai agir. Então, irmãos e irmãs, Deus está do nosso lado. Então, não vamos nos sentir sozinhos. E hoje nós vamos meditar no Senhor ao respeito do verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, na Antiguidade, Deus, Ele fez um povo para Ele mesmo. Deus, Ele queria que no meio de todas aquelas nações, de todos aqueles povos que iam surgir na Terra, no globo terrestre, Deus queria escolher um povo para que aquele povo fosse exclusivo dele, para a honra e a glória e o louvor de Deus. E Deus, Ele escolheu um povo físico, com Jacó, com aquela promessa que Ele fez para Abraão. Abraão, ele teve Isaac e do Isaac veio Jacó. E com Jacó, o Senhor formou um povo. Jacó teve 12 filhos que acabaram sendo as 12 tribos de Israel. E Deus queria que aquele povo louvasse e glorificasse só Deus, que eles vivessem exclusivamente para Deus, que eles fossem um povo santo e perfeito, um povo fiel a Deus. Um povo que perseverasse, que obedecesse os mandamentos de Deus, que cumprisse as ordens do Senhor, que vivessem só para honrar a Deus. E isso não aconteceu, não foi desse jeito. Como humanos, aquele povo, eles viam tudo o que as outras nações conseguiam fazer e eles queriam fazer a mesma coisa. Eles queriam fazer aquilo que as outras nações faziam. Hoje, por exemplo, no mundo, nós vemos que o que uma nação acaba fazendo, os outros fazem. O que se faz num lugar, os outros também querem fazer. Então, em todos os lugares, nós temos as instruções, as regras, a moda.
Porque uma nação sempre quer imitar a outra nação. Do jeito que ela vive, que ela mora, eles querem fazer o mesmo. Então, isso aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a enxergar a cultura e os costumes das outras nações, aquilo que aqueles outros reis faziam, daqueles outros povos, e eles falaram, mas a gente também pode fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Olhem o que eles estão fazendo, vamos fazer o mesmo que eles. Eles curtem, por que que nós não vamos curtir também? Então, nós vamos falar de qual é o verdadeiro povo de Deus, porque de qualquer jeito Deus levantou, ele levanta, ou ele ainda está levantando e vai levantar, vai construir, vai fazer um povo que louve e glorifique ele, que seja dedicado só para ele, só para Deus, só para honrar o Senhor. E é isso que nós vamos ver hoje, vamos fazer aquelas comparações entre o povo da antiguidade que Deus levantou por meio de Jacó e os 12 filhos dele, e quais foram as promessas que Deus fez para aquele povo. Nós vamos ler só uns 2 ou 3 versos pela falta de tempo, mas nós vamos ler a promessa que Deus fez para ele, o que ele queria. E depois nós vamos chegar até o presente, ou até faz mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus veio, quando veio o Messias, o Salvador, e ele afirmou o ensinamento. E ele ensinou de novo sobre o povo que ia se levantar, aquela congregação que ia ser feita. Então, nós vamos chegar também até o dia de hoje, que nós desejamos, gostaríamos de ser a igreja, a congregação do Senhor, gostaríamos de ser aqueles que Deus vai redimir. É nisso que nós vamos meditar, e os irmãos já sabem, eles já conhecem o ensinamento, mas vocês vão conseguir aprender ainda mais para que possam ensinar. Os jovens, eles têm que aprender para que um dia seja vocês que fiquem aqui na frente dessa maravilhosa igreja, ensinando para os outros, ensinando sobre as maravilhas de Deus. Então hoje vamos meditar no verdadeiro povo de Deus. No verdadeiro significa que houve um que não foi o verdadeiro, talvez. Êxodo 5, no livro de Êxodo, no capítulo 5, no verso 1. Moisés, ele recebeu instruções do nosso Deus. Deus instruiu ele e falou para Moisés: escreve num livro para que você não se esqueça de tudo que eu estou te falando. E Moisés, ele escrevia. Bem, ele não escrevia, o escrivão dele, a pessoa lá que sabia escrever, porque naquela época não era um costume, não era normal que todos aprendessem a ler e escrever. Eram só pessoas especializadas naquilo para fazer aquele trabalho. E no meio das instruções que ele deu para Moisés, ele fala aqui no capítulo 5, no verso 1, fala que depois que ele recebeu as instruções de Deus, ele acreditou, e ele fala para o Senhor que tudo bem, ele vai obedecer a palavra do Senhor. E ele fala que Deus nunca abandone ele, mas que Deus ficasse sempre com ele, respaldando ele em tudo. No 5:1 fala, depois foram Moisés e Arão diante de Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir meu povo, para que me celebre festa no deserto. Eles, depois de receberem aquelas instruções de Deus, eles foram diante do rei, do Faraó, e falaram para ele que a vontade de Deus era que eles saíssem lá do Egito, porque eles eram o povo de Deus, que Deus tinha escolhido. Ele tinha escolhido aquele povo, os filhos de Jacó, com toda a descendência deles, que eram mais de 600 mil pessoas. E
ele falou que deixassem eles saírem porque Deus queria que eles celebrassem para Deus, que fizessem uma festa para o nosso Deus, para dar honra e glória para Ele. Ele falava: deixa aí meu povo, o povo que Deus tinha escolhido. Deus tinha feito promessas. Primeiro ele fez as promessas para Abraão, depois ele fez promessas para Isaac e depois para Jacó. Sobre aquele povo que o Senhor ia levantar, aquele povo fiel e santo que ia honrar ele. O Senhor, no começo, ele levantou aquele povo físico. Mas quando Deus fez a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, ele já estava falando de um futuro com um povo espiritual, com um reino, um reinado espiritual que iria vir. E daquele povo físico, o Senhor ia escolher alguns corações para transformar eles em corpos gloriosos, para fazer eles pessoas gloriosas que verdadeiramente honrassem a Deus e glorificassem Ele. Então, o Senhor, Ele queria que aquele seu povo honrasse e glorificasse Ele. Nós não sabemos por que Deus quis levantar um povo para Ele. O que o Senhor pensava fazer com as outras nações? O Senhor já sabia que o homem, que as pessoas eram rebeldes, teimosas, duras de coração, que eles iam se afastar do seu caminho e não iam se submeter a ele. Então, por causa disso, ele achou melhor escolher um povo e fazer eles cumprir aquilo que ele queria, para que eles fossem o especial tesouro dele. Então, agora vamos passar para Deuteronômio. Aqui, Deus exigiu do faraó que ele deixasse o seu povo sair. Deuteronômio 14. Que ele deixasse o seu povo sair, porque Deus queria que eles lá no deserto levantassem um altar para ele, fizessem sacrifícios e honrassem ele. Em Deuteronômio 14, 2, nós continuamos vendo a mesma coisa. Temos Moisés aqui ensinando novamente as leis para o povo, porque aqui no livro de Deuteronômio, Moisés estava prestes a morrer e Josué ia suceder ele no povo de Israel. E Moisés, ele estava novamente lembrando para todos, para eles não se esquecerem, para eles lembrarem sempre, para eles ficarem atentos sempre de cumprir e obedecer a palavra do Senhor. Então aqui no capítulo 14, no verso 2, no 1, fala: filhos sois do Senhor vosso Deus. Moisés falava para o povo. Ele leu para eles novamente a lei e falou para eles: filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos cortareis. Ele falava aqui para eles não cortarem a pele, não fazerem cortes na pele, nem rasparem a cabeça. Tem muitas pessoas que cortam as suas costas, alguma parte do corpo. Elas fazem sair sangue do corpo delas para honrar os deuses, para honrar os ídolos ou para honrar os demônios. Tem pessoas que fazem isso. E eles falam que é um sacrifício que eles estão fazendo. Mas aqui o Senhor proíbe essas coisas. Ele fala: não vos cortareis, nem vos raspareis por causa de morto. Quer dizer que tem pessoas que cortam a pele deles, se machucam até sangrar, ou eles raspam a cabeça para honrar, idolatrar um morto, alguém que já morreu. Uma pessoa que já morreu e que não tem mais vida nesse mundo. Saibam que eu fugi um pouquinho do assunto, mas é que eu estou lendo desde o verso 1, então eu não posso deixar de explicar para vocês, porque se eu ler o verso 1 e vocês não entendem, vocês vão ficar sem entender o verso 1. Mas eu sei que vocês têm paciência comigo. E eu falei para vocês que tem pessoas, segundo esse verso 1 aqui, que fazem esse sacrifício, esse culto para os mortos. Alguém morre, uma pessoa morre, um homem
que talvez fez muitas coisas bonitas na vida morre, ou uma mulher que fez as mesmas coisas morre, e as pessoas fazem homenagem para ele, se torturando desse jeito. E o Senhor fala, não façam isso. Mas agora vamos para o assunto, no verso 2. Por que o Senhor falava para o povo? Porque ele falava para eles não fazerem aquilo. Ele falava para o povo que ele tinha escolhido. Ele tinha escolhido aquele povo, os filhos de Jacó, a descendência dele, que estava lá no Egito, mais de 600 mil homens. E o Senhor queria que eles saíssem de lá para honrarem Ele. E Ele ensinou para eles que eles não podiam adorar ídolos, eles não deveriam fazer aquilo. Por quê? Talvez eles poderiam se perguntar, mas por que, Senhor? Por que é que os nossos vizinhos, as outras nações, os egípcios, por que é que eles conseguem fazer isso? Os assírios também fazem aquelas coisas e nós não podemos. Por que, Senhor, é que nós não podemos adorar ídolos, nem demônios, nem mortos, não podemos idolatrar nenhum deles? Por quê? No verso 2 fala, porque és povo santo ao Senhor. Deus disse assim, porque és povo santo ao Senhor teu Deus. O povo santo não é idólatra. O povo santo não adora demônios, nem mortos, nem ídolos, nem pessoas importantes. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para lhe serdes povo único dentre os povos que estão sobre a face da terra. Vamos meditar bem nesse verso aqui. É por causa disso que o Senhor fazia para eles, ou proibia para eles todas aquelas coisas, porque Ele disse, vocês são um povo santo para mim. Eu escolhi vocês para serem um povo único dentre os povos que estão sobre a face da terra. Eu escolhi vocês para o meu louvor e para a minha honra, o Senhor falava para eles. É isso a resposta. E agora vamos para Deuteronômio 26. Deuteronômio, no capítulo 26, no verso 18. O que Moisés fala aqui para nós? O que Deus disse para Moisés? Aqui, Moisés falava para o povo, não se esqueçam, vocês são o povo escolhido por Deus. Não se esqueçam que vocês têm que cumprir os mandamentos do Senhor. No verso 17, fala para eles, hoje declaraste solenemente que o Senhor é teu Deus e que andarás em seus caminhos. Ele falou para o povo. O Senhor disse isso aqui, que vocês, que vocês têm que declarar um dia especial ou o tempo inteiro para Deus, porque Deus merece a honra, a glória e o louvor. E Deus disse, Ele declarou que vocês são o seu povo e que vocês têm que honrar e venerar Ele. Fala que... E que andarás em seus caminhos. Vocês vão andar nos caminhos de Deus. Vocês vão guardar seus estatutos, seus mandamentos e seus decretos. E que escutarás sua voz, a voz de Deus, para obedecer Ele. É isso que fala o verso 17. Hoje o Senhor declarou que tu és seu povo. Aqui ele fala para o povo. Fala, tu és seu povo, de sua exclusiva possessão. O povo de Israel. Aquele povo de Israel que tinha nascido dos lombos de Jacó, dos genes dele, mas a promessa nasceu com Abraão. E Jacó teve os 12 filhos dele e se formaram as 12 tribos e o maravilhoso povo de Israel deles. E o Senhor fala que era para declarar que é seu povo de sua exclusiva possessão. Eu estou lendo no verso 18. Como te prometeu, para que guardes todos os seus mandamentos. Para assim te exaltar, fala aqui. Para que aquele povo fosse exaltado, fosse destacado, fosse iluminado, para que a luz deles refletisse e
iluminasse as outras nações que o Senhor tem feito para a honra, para o louvor e a fama do nosso Deus, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Deus, ele quis escolher um povo santo, perfeito, fala aqui que cheio de fama, cheio de louvor, de renome, de glória, para que fosse exclusivo para o nosso Deus. Foi isso que Deus fez no começo, na antiguidade. Mas é muito triste quando nós vamos lendo mais adiante, mais para frente, nós vemos o que aquele povo fez. Esse povo quis ser que nem os outros povos do mundo e eles começaram a fazer obras más, que nem as outras nações. Eles começaram a adorar os ídolos, mesmo. Às vezes, as pessoas, eu me lembro de criança, quando eu estudava história, e me faziam estudar a história dos indígenas de diferentes povos, de diferentes regiões, e falavam, é que os indígenas eram idólatras. E eles não percebiam que todos os que estávamos lá também éramos idólatras. A professora e todos os que estávamos lá com os nossos pais e as nossas famílias, no povo que eu morava, todos nós éramos idólatras. Mas só falávamos dos indígenas, que eram eles os idólatras, mas nós éramos o quê? Éramos idólatras que nem os indígenas. Porque os indígenas, eles falavam que é porque eles adoram o sol, a lua e as estrelas. Mas e nós? O que estávamos adorando? Nós adorávamos uma estátua. Nós adorávamos uma imagem, um quadro, uma foto. Eles falavam que era pra gente acreditar na Nossa Senhora Aparecida, porque ela fazia muitos milagres, e para cada situação da natureza tinha um Deus que nós poderíamos clamar. Aquele da colheita, da chuva, do trovão, aquele que faz chover, que não faz chover, aquele do verão. Os santos e as santas que falavam para a gente rezar e fazer orações para aqueles santos, para aquelas santas, para aquelas pessoas, para que chovesse, e agora reza para o outro para não chover. Aquelas que queriam casar tinham que rezar para um outro santo, e eles tinham que colocar um santo de cabeça para baixo para receber o marido de Deus. Eu ouvia todas aquelas coisas de criança. Nós éramos idólatras, éramos até piores que os indígenas, e ensinavam pra gente que era só eles que adoravam o sol e a lua, e então eles eram idólatras. Mas nós éramos o quê? O que nós adorávamos, não é? Nós acreditávamos em agouros e superstições, em bruxarias, em feitiçarias. Então, como que Deus ia ficar agradado? Como que ele ia ficar contente com as pessoas quando elas fazem todas aquelas coisas? É por causa disso que Deus tem que rejeitar as nações e os povos. Ele se afasta deles, ele olha para eles de longe. Porque Deus sempre quis um povo santo, um povo perfeito. Mas Deus, agora, ele está levantando o povo dele. E nós vamos ver isso ao decorrer da Bíblia, que aquele povo de Deus e o plano dele de levantar um povo exclusivo para a glória e honra dele, acontece e continua acontecendo. Glória seja para o Senhor. E agradecemos ao Senhor porque nós aqui somos candidatos para sermos escolhidos, somos chamados. Fomos chamados para sermos o povo do Senhor. Bendito seja o nome dele. Vamos continuar aqui em 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, que fica quase no meio da Bíblia, antes dos Salmos. 1 de Crônicas, no capítulo 17. Primeira de Crônicas, capítulo 17, no verso 21. Aqui, neste capítulo, Deus fez uma aliança com o rei Davi. Deus fez promessas para ele que da linhagem de Davi, no futuro,
ia se levantar o ungido do Senhor, o Messias, o Salvador, aquele rei perfeito, que ia levantar para ele um povo perfeito, porque ele teria a capacidade de fazer aquilo. Porque aqui, quando nós lemos em Deuteronômio, e se nós formos ler Juízes, nós vamos ler onde que começou o fracasso, a falha do povo de Israel como povo santo de Deus, porque eles continuaram na idolatria. Em Juízes, no livro de Samuel, no livro dos reis, nós vemos que todos eles começaram a fazer aquilo que era ruim. Eles pecaram e ofenderam o nosso Deus, eles se afastaram dos caminhos do Senhor, e o Senhor ficou tão enraivecido, ele vivia bravo com aquele povo que tinha saído do Egito pela mão de Moisés. O Senhor ficou muito bravo com aquele povo, porque quando nós lemos todos aqueles livros, aquela parte histórica, nós achamos tudo de ruim que eles fizeram perante Deus, todas as abominações que eles fizeram. Por causa disso, Deus ficou bravo. Mas aqui, com Davi, quando Deus já viu que o povo, que ele ia rejeitar aquele povo, Deus fez uma aliança com o Davi e disse para ele: de ti, da tua descendência, da tua linhagem, eu enviarei um rei perfeito, um rei santo, dos teus filhos, da tua semente, da tua descendência. A tua semente virá e ele vai conseguir levantar para mim aquele povo que eu quero. E o Senhor falava aí da igreja do Senhor. Ele falava daquele trabalho que o Messias, o Redentor, faria, o nosso Senhor Jesus faria. Então, o Senhor faz aquela promessa para Davi aqui no capítulo 17. Aqui no verso 16 nós vamos ler, que fala: entrou então o rei Davi. Entrou então o rei Davi, esteve diante do Senhor e disse... Bem, mas por que aconteceu isso? No verso 14 fala... que Deus, ele enviou um profeta, o profeta Natã, enviou ele mandar uma mensagem profética para o rei Davi. E no meio de tantas coisas que ele falou, ele disse o Senhor, confirmarei em minha casa e em meu reino eternamente. Então Deus disse que ia confirmar a casa dele, a casa do rei Davi eternamente, e que Deus ia levantar um reino eterno. Não é um reino físico. Não pode ser um rei físico de carne e osso que pode morrer em algum momento. Por causa disso fala, mas o confirmarei em minha casa e em meu reino eternamente, e seu trono será firme para sempre. Foi essa profecia que o profeta Natã deu para Davi naquela aliança. E no 15 fala, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, falou Natã a Davi. E no 16 fala, entrou então o rei Davi e esteve diante do Senhor e disse, meu Senhor, Deus, quem sou eu e o que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ele falava, quem sou eu, Senhor? Para que me tenhas trazido neste lugar. E desse jeito, Davi começou a falar para Deus sobre a mensagem que Natã tinha dado para ele. E no verso 21, então, ele continuou falando. Nós não conseguimos ler todos os versos, mas no 21 fala... E que povo há na terra? Ele fala para Deus. Que povo há na terra, como o teu povo Israel, a quem Deus tenha ido resgatar para dar-lhe renome com grandezas e maravilhas, expulsando as nações de diante de teu povo que tu resgataste do Egito? Ele disse para Davi que qual era o povo e por que o Senhor tinha se dignado chamar eles do seu povo, mesmo tendo mais nações que ele acabou rejeitando diante dele, só para escolher eles. Então, Davi, ele ainda pensava que quando Deus falou essa mensagem para ele pelo profeta Natã, ele achou que Deus falava daquele povo de Israel que constantemente ficava pecando. Ele achou que era aquele povo físico, mas Deus falava para ele de um povo futuro, de um rei futuro, de um rei perfeito. Mas Davi não entendeu. Ele acreditou na promessa, mas ele não entendeu a mensagem e de quem que Deus falava.
Mas no verso 22 fala: Tu constituíste teu povo de Israel por povo teu para sempre. Foi o que Davi entendeu. Tu constituíste teu povo de Israel por povo teu para sempre. Povo teu para sempre, Senhor. Fala: E tu, meu Senhor, vieste a ser seu Deus. É isso que Davi entendeu da mensagem. Davi, ele não tinha entendido que Deus falou para ele que da semente dele, do Davi, viria aquele rei perfeito, da linhagem de Davi, e havia aquele rei perfeito, fazer aquele povo perfeito também, porque aquele rei ia ficar encarregado de aperfeiçoar aquele povo, aquela congregação, aquela igreja, como nós quisermos chamar. Davi não entendeu, mas ele acreditou naquela mensagem. Ele acreditou que Deus ia cumprir a promessa maravilhosa que ele fez no futuro, no final. Então, Davi, ele engrandecia Deus aqui. Ele engrandeceu a Deus falando de que quem que ele era, quem que era aquele povo de Israel, para Deus fazer promessas tão maravilhosas com eles, falando que aquele reino seria eterno, como fala no verso 14, que o reino seria eterno. Deus não falava para ele daquele povo físico, nem de um reino físico. Era um reinado eterno, espiritual. Aquele rei, Jesus Cristo, o Nazareno. Davi, ele não entendeu, mas mesmo assim, ele acreditou no nosso Deus. E vamos continuar analisando, então, aqui em Jeremias 7. Vamos passar agora mais para frente aqui no livro de Jeremias, depois de Crônicas, continua Salmos, Isaías, Jeremias. Jeremias no capítulo 7. No verso 16. Jeremias 7, no verso 16. Fala: Aqui o Senhor já estava enraivecido com o povo de Israel, e ele enviava para eles mensagens pelo profeta Jeremias. Aqui o Senhor enviou mensagens pelo profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel. Ele mandou muitas mensagens para eles se arrependerem, porque ele avisou eles que ia castigar eles, que ele ia destruir eles, e aquele povo ia acabar sendo rejeito da presença do Senhor, porque o Senhor não ia mais tolerar o pecado, as abominações e tudo o que eles estavam fazendo contra as coisas de Deus. Então o Senhor, ele estava muito bravo. E aqui em Jeremias, no capítulo 7, no verso 16, ele falou para eles, fala no verso 15, fala: E os lançarei de minha presença. Porque no capítulo 7, Deus falou para eles: se vocês não se arrependerem e não melhorarem os seus caminhos, olhem o que vai acontecer. Eu vou destruir vocês. E o Senhor falava que ia destruir eles, que ia tirar eles. No 14 fala: Farei, portanto, a esta casa, quer dizer o templo, porque ainda existia o templo de Salomão. Farei, portanto, a esta casa sobre a qual é invocado o meu nome, o templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, na qual vós confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E os lançarei de minha presença, o Senhor fala: lançarei vocês da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, a toda a descendência de Efraim. E o Senhor fala para Jeremias: Tu, Jeremias, pois não ores por este povo de Israel, não ores por este povo, fala para ele. Nem levantes por eles clamor nem oração, nem me rogues, porque não te ouvirei, eu não vou te ouvir, e eu não vou te responder. Não ores por este povo. O Senhor estava enraivecido, ele estava muito bravo, e o Senhor já tinha destituído eles da sua presença, ele já tinha rejeitado eles da sua presença, e ele tinha determinado um castigo para o povo de Israel. O templo que ficava lá em Jerusalém, o templo que Salomão tinha construído,
E depois de alguns anos, segundo a palavra profética, vieram os exércitos da Babilônia e destruíram a cidade, queimaram ela, incendiaram o templo, destruíram tudo, derrubaram os muros. E aí acabou a história, foi o fim. Até esse momento chegou a história do povo de Israel e ele cumpriu a palavra que ele falou pelos profetas e ele não ouviu mais a oração de Jeremias porque ele estava bravo, ele estava enraivecido com o povo que ele tinha falado para Moisés. E Moisés lembrava para eles, vocês são um povo de Deus. Davi também falava, Senhor, quem é esse povo para ser escolhido no meio de tantos povos? Só que Davi não conhecia o que iria acontecer mais para frente, que Deus ia destruir aquele povo e ele não quis mais saber daquele povo pelo pecado deles. E agora vamos passar para o capítulo 33, para o verso 33 e 34, que fala... E os cadáveres. No 32 fala, portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança, porque serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo serão comida das aves do céu e dos animais da terra, e não haverá quem as espante. Foi isso que aconteceu. Quando veio o exército, veio a guerra e destruíram a cidade. Não tinha quem enterrasse os mortos, porque todos os cadáveres ficaram fora, ficaram ao ar livre até todos os animais de rapina vir e comer eles, por causa deles ficarem fora, no ar livre, porque não tinha ninguém que enterrasse eles. E no 34 fala, farei cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de alegria e de gozo, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra ficará desolada. E isso se cumpriu. Deus cumpriu com esse castigo que ele tinha falado para o povo que ele tinha levantado, aquele povo que ele tinha falado para Moisés, e Moisés falou com eles, Davi falou com eles, Samuel falou com eles, todos os profetas sempre pregavam e profetizavam para eles se arrependerem. Porque eles tinham que ser o povo exclusivo para Deus, mas eles se acharam demais pela promessa do Senhor, eles se acharam demais porque Deus tinha falado que eles eram o povo dele, e se acharam tanto que se entregaram ao pecado e à maldade, às abominações, e ofenderam o Senhor tanto que o Senhor se esqueceu deles e entregou eles à morte, à peste e à destruição. Foi isso que aconteceu. Então, vamos continuar procurando qual é esse verdadeiro povo de Deus que nós queremos descobrir, que nós queremos achar. E vamos passar para o Salmos 33. Salmos 33. No verso 12, fala de um povo. Fala, alegre a nação. Aqui, os salmos são cânticos para o nosso Deus, inspirados pelo rei Davi e por outros cantores que foram cheios do Espírito Santo, e eles cantaram esses salmos para o nosso Deus, e Deus falava pela boca deles, o Senhor Jesus falava pela boca deles, o nosso Deus, e fala no verso 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu como herança para si. Aqui fala que é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, nosso Deus. Ele é o Deus daquela nação que ele escolheu, daquele povo. Um povo que ele escolheu para ele mesmo. Não fala aqui daquele povo físico, material, aquele povo que Deus destruiu junto com o exército da Babilônia. Não é desse povo que ele fala aqui. Fala de um outro povo que Deus tinha no coração dele, que ele tinha no imaginário dele, no plano dele, um outro povo, porque aquele povo não ia falhar com Deus. É esse o povo que fala aqui nos Salmos, o povo espiritual, o povo que aquele rei perfeito ia levantar, ia fazer, aquele rei eterno. Agora vamos para o Salmo 79. No Salmo 79, no verso 13,
fala, e nós, o teu povo e ovelhas de teu pasto. Nós te daremos graças para sempre. De geração em geração, cantaremos teus louvores. Este é o verdadeiro povo de Deus. Esse aqui é o verdadeiro povo de Deus. O outro povo físico, eles falharam. Foram anulados, derrotados, tirados. Eles foram lançados da presença do Senhor. Mas aquele povo perfeito, aquele verdadeiro povo de Deus é o que fala aqui. Quando fala, e nós, o teu povo e ovelhas de teu pasto. Quem são esses nós que fala aqui o verso 13? É o remanescente e a igreja do Senhor Jesus. O remanescente e os crentes em Cristo Jesus. Os seguidores do evangelho, do verdadeiro evangelho do Senhor. São eles os que falam aqui no verso 13, são eles que falam, nós, o teu povo e ovelhas de teu pasto, nós te daremos graças para sempre, de geração em geração cantaremos teus louvores. Bendito seja o nome do Senhor. É esse o verdadeiro povo dele. Agora vamos para o Salmo 144, 15. Salmo 144, 15, para lermos ao respeito do verdadeiro povo do Senhor. E fala que feliz o povo que tem essas bênçãos. Que tem o quê? Essas bênçãos de Deus. Fala que são tantas as bênçãos do Senhor. Fala que no verso 12, sejam nossos filhos como plantas viçosas na mocidade, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como as de um palácio, nossos celeiros cheios providos de toda sorte de grão, nossos gados que se multipliquem a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, nossos bois venham bem carregados do trabalho, não tenhamos assalto, nem saída, nem grito de alarme em nossas praças, porque Deus que vai nos cuidar, vai nos proteger. E fala, feliz o povo que tem essas bênçãos. Feliz aquele povo que tem todos esses benefícios do Senhor. Vocês percebem quão bonito que é? Feliz o povo que tem isso aqui. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. É esse o verdadeiro povo do Senhor. Aquele povo que redimiu, que foi redimido pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que aquele povo que ele perdoou os pecados deles e ofereceu a vida eterna para eles. Ele está aperfeiçoando a igreja dele, aperfeiçoando o povo dele com pessoas de diferentes nações. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para Isaías 9:2, para lermos as promessas que o Senhor fez para o futuro. Pelo profeta Isaías, Deus enviou mensagens para um futuro, porque o Senhor sabia que o povo físico dele, que ele tinha escolhido, ia ser tirado, ia ser destituído, rejeito. Então ele começou pelo profeta Isaías a falar da igreja, do futuro e do Salvador. Em Isaías 9:2, o Senhor fala que no futuro não haverá mais escuridão, não haverá mais trevas, nem angústias, nem aflições, não haverá tristeza nas pessoas. Por quê? Porque vem o Salvador, porque vai se levantar o Messias e ele virá salvar e dar felicidade, dar paz e tirar os véus, tirar as doenças, tirar a escravidão do inimigo, dar bênção e luz. E fala aqui no verso 2, o povo que andava em trevas, aquele remanescente que o Senhor tinha escolhido, porque por meio daquele remanescente, nós temos os apóstolos, por exemplo, que foram os primeiros crentes do Evangelho do Senhor Jesus. Fala, o povo que andava em trevas, quando o Senhor Jesus começou a pregar o seu Evangelho, fala que aquele povo andava em trevas. Mas eles viram uma grande luz, eles viram Jesus Cristo, que é a luz.
Aos que habitavam na terra de sombra e morte, começou a brilhar a luz, aquele povo, porque o Senhor veio despertar, veio acordar eles, veio ressuscitar eles, veio regenerar eles, para que eles nascessem novamente, acreditassem nele e nascessem feitos homens novos e mulheres novas para o serviço do Senhor, para ter uma vida espiritual perfeita, gloriosa diante do Senhor. Isaías 9:2, nós já estamos aqui e agora vamos para o 43. Isaías 43, 21. Em Isaías 43, 21, temos uma promessa do nosso Deus para o futuro. Uma promessa que o Senhor fazia por meio do profeta Isaías para o futuro. E fala aqui: esse povo que criei para mim, no verso 21. Esse povo que criei para mim, para que proclame meus louvores. O povo espiritual do reino eterno que viria, eu falo aqui do passado porque eu estou em Isaías. E ele falava para um futuro que aconteceria muitos séculos depois, quando viesse o Salvador. Porque o Senhor Jesus ia vir levantar a sua igreja, pregar o seu evangelho, e fala aqui que ele ia formar um povo santo. Fala, esse povo que criei para mim, Deus falava, para que proclame meus louvores. Glória ao Senhor. Vocês percebem para o que Deus quer levantar um povo verdadeiro? Deus quer levantar um povo verdadeiro para que eles louvem Ele, glorifiquem Ele, honrem Ele, para que façam a vontade dEle, para que agradem Ele sempre, para que agradeçam Ele sempre. É esse o povo que Ele quer. E nós gostaríamos de fazer parte desse povo. Nós queremos, como eu disse para vocês, nós somos candidatos, fomos chamados, nós somos convidados e estamos aqui diante da presença dEle. E eu sei que nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, nós vamos ser aquele povo. E Deus vai nos aperfeiçoar a cada dia. Ele nos aperfeiçoa porque é o que Ele quer. Ele quer um povo perfeito, um povo santo, um povo espiritual, um povo que vive uma vida espiritual, não uma vida de pecado, mas uma vida reta diante do Senhor. É o que o Senhor quer. Então, esse é o povo que Deus criou, aquele povo que o Senhor Jesus começou a fazer com os apóstolos dele. E vamos continuar no capítulo 62, Isaías 62, no 11 e no 12. 62, 11 e 12 fala aqui de mais uma promessa que Deus tinha para o futuro, porque nós já estamos vivendo aquela promessa. Mas aqui em Isaías, a promessa ainda não tinha se cumprido, era para o futuro. E fala, eis que o Senhor fez ouvir até o último da terra, dizei a filha de Sião. Dizei a filha de Sião significa fala para a igreja do Senhor, o povo do Senhor, a congregação do Senhor. Aquela é a filha de Sião. Fala, eis que vem o teu Salvador, eis que sua recompensa com ele e adiante dele sua paga. Fala aqui do Rei Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Ele viria e ele era aquele Salvador. Ele ia estar lá fazendo o trabalho de Deus, a obra que Deus, o Pai, tinha encarregado ele de fazer. No 12 fala, e lhe chamarão povo santo, lhe chamarão povo santo. Antigamente, chamavam o povo de Israel físico do povo santo. Chamavam eles do povo santo. Mas, na verdade, isso não tinha uma comparação verídica com a realidade de ser um povo santo, porque eles não eram. Deus queria um povo santo, mas o povo não quis, as pessoas não quiseram. Elas acabaram se desviando, indo atrás do pecado, indo atrás da maldade, e eles não foram um povo santo. Com certeza, alguma vez, eles se chamaram de povo santo, mas não é desse jeito.
Contudo, Deus, ele levantou e está levantando o povo santo dele faz mais de 2000 anos com Cristo Jesus, levantando aquele povo santo, o que significa que é um grupo de pessoas que estão afastadas do pecado, afastadas da idolatria, afastadas de todas aquelas coisas e só agradecem a Deus, confiam em Deus, procuram Ele, honram Ele e agradecem Ele todos os dias da vida deles, daquelas pessoas. Todos os dias que elas estão vivas, elas fazem isso. É isso que nós temos que fazer, honrar e glorificar o Senhor, nos afastarmos da maldade. É impossível nós não vivermos no mundo, como o Senhor Jesus disse, mas nós não fazemos nada daquilo que está no mundo, o pecado, a maldade. Fala aqui no verso 12 que ele chamaria eles de povo santo, redimidos do Senhor, e a ti chamarão procurada, cidade não desamparada. Mas essa cidade não desamparada, procurada, é a igreja do Senhor Jesus, é a congregação do Senhor, é o povo santo e verdadeiro do Senhor. São eles, porque o Senhor já disse que ele ia aperfeiçoar e santificar o povo dele, a igreja dele, a congregação dele, ele ia se encarregar daquilo. Então a palavra profética vai se cumprir, vai ser feita uma realidade, o dia que o Senhor Jesus vier nas nuvens, como diz na Bíblia, que ele virá nas nuvens levar a sua igreja, a sua congregação, o seu povo, e será feito com pessoas de muitas nações. Vocês conseguem imaginar pessoas de muitas nações voando, subindo até a presença do Senhor? E fala que ele vai esperar eles nas nuvens. É esse o povo santo. É esse, aqueles que ele chamou dos redimidos. É aquela cidade não desamparada, procurada. É essa a igreja do Senhor. É esse o povo santo. Aquele povo que nós não vamos deixar que o povo nos tire de lá. Que ele tire de nós essa dignidade, essa honra, essas bênçãos que Deus ofereceu para nós. Porque ele nos fez um chamado e nos fez uma promessa maravilhosa. E nós não vamos deixar o diabo tirar de nós essa bênção, de jeito nenhum. Nós vamos ser corajosos, nós vamos lutar. E em Zacarias, aqui em Zacarias, antes do livro de Mateus, temos o livro de Zacarias, é o último livro, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 2:10 fala. Deus falava aqui também para o futuro. Fala: canta e alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, disse o Senhor. Falando do Senhor Jesus, ele fala: e habitarei no meio de ti. Aconteceu assim. E naquele dia muitas nações se unirão ao Senhor e serão meu povo. Prestem atenção, fala. Naquele dia, muitas nações se unirão ao Senhor. Então, aqui ele mostra que não ia ser só uma nação X, como, por exemplo, os israelitas na antiguidade. Aqui fala que se unirão muitas nações e fala: e serão meu povo, e habitarei no meio de ti. Habitarei no meio deles. E então saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. É a promessa, foi a promessa que o Senhor fez sobre aquele povo novo que ia vir, o verdadeiro povo de Deus, mas com pessoas de muitas nações, que moram em diferentes lugares do mundo, que acreditaram e aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Agora vamos para Tito, que fica no Novo Testamento, um pouquinho antes, uns livros antes de Apocalipse, e aqui em Tito, que fica antes de Hebreus, porque eles são livros muito pequenininhos, livros que às vezes têm até um só capítulo, então eles ficam difíceis de achar às vezes. Tito, capítulo 2, no verso 14. Aqui em Tito, já o apóstolo Paulo, que ensina para os apóstolos, para os outros discípulos, ensina para eles e faz sugestões sobre a doutrina que eles deveriam ensinar na igreja. No 2,14, ele fala para Tito e fala que se deu a si mesmo. Fala que todos devem aguardar a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus.
aquele que se deu a si mesmo, no 14, por nós, para nos redimir de toda maldade. Então ele fala que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda maldade e purificar para si, para ele, um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Percebam aqui aquele povo verdadeiro de Deus. O verdadeiro povo de Deus é aquele que o Senhor Jesus está levantando faz mais de 2000 anos e fala que é um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras. Isso quer dizer que estão afastados do pecado. É isso que significa boas obras, que eles não pecam, eles não fazem pecado, mas eles praticam os frutos do Espírito, as qualidades, as virtudes, tudo que é bom. E em Apocalipse 21, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 21, no verso 3, aqui já é uma promessa que o Senhor mostrou para o apóstolo João em Apocalipse. Ele deu para ele uma visão a respeito dos últimos tempos, a respeito das bênçãos que viriam para a igreja, para o povo de Deus. No verso 3, no 2, fala: Eu, João, vi a santa cidade. Estamos lendo em Apocalipse 21. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Então fala aqui que a igreja vai virar a esposa do Senhor Jesus e vai ter um casamento, aquelas bodas do Cordeiro. E fala no 3, ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ele morará com eles, Deus morará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. É esse aqui, o verdadeiro povo de Deus, aquele povo que o nosso Senhor Jesus fez. Aquele povo é o verdadeiro povo. O povo antigo, eles foram um teste preliminar, vamos dizer assim, que serviu como base, como fundamento para que o verdadeiro povo do Senhor renascesse, ou fosse formado, fosse feito pelo Senhor Jesus. Por causa disso, o Senhor também cuidou tanto do povo antigo. Deus se manifestou com eles muito, fez milagres, fez sinais, mas quando eles começaram a pecar tão gravemente, Deus ficou muito bravo e rejeitou eles, mas as promessas dele ficaram vigentes, porque o Senhor guardou um remanescente, ele guardou um grupo pequeno que ele guardou e protegeu para que por meio deles viesse o Senhor Jesus cumprir com a obra dele de levantar um verdadeiro povo de Deus, um povo santo. Então, aqui nós vamos passar para Lucas, para o livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Aqui em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver algumas promessas quando o Senhor Jesus veio na Terra, o jeito que aconteceu aquilo. Aqui em Lucas, no capítulo 1, no verso 17, fala que Lucas, ele juntou as informações sobre a vinda do Senhor Jesus e sobre João Batista, e ele juntou todas aquelas informações sobre João Batista. Então fala que João Batista apareceu um anjo pro pai dele e disse para ele que a esposa dele ia ter um filho que ia se chamar João. Então é disso que fala o primeiro capítulo de Lucas, mas eu quero destacar o verso 17, fala que o anjo, aqui no 13, o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque tua petição foi ouvida. Tua mulher Isabel gerará um filho e lhe chamará João. Ele profetizou para ele sobre João Batista. E fala que João ia ser um homem tão importante. Disse, ele não beberá jamais nem vinho, nem licor, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A muitos dos filhos de Israel fará voltar ao Senhor, seu Deus. E no verso 17 fala: E ele mesmo irá adiante dele, de Cristo Jesus, com o Espírito e o poder de Elias. Aqui fala que o profeta Elias
O profeta Elias foi um profeta muito importante para Deus. E aqui ele prometeu que ia dar para João Batista o mesmo poder que Elias tinha, o poder de Deus que Elias tinha, ele ia dar para João. Os mesmos dons que Elias tinha, aquelas coisas de Deus, ele ia dar para João. Por causa disso fala, e ele mesmo irá diante do Messias, do Salvador, com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sensatez dos justos, para preparar para o Senhor, fala aqui, um povo bem disposto. Vocês estão percebendo? Aquele povo novo, aquele verdadeiro povo de Deus. Aquele verdadeiro povo de Deus foi aquele que Jesus Cristo fez. Fala, e que Deus usou João para que preparasse o caminho para o Senhor, para que ele pudesse formar aquele povo que estivesse bem disposto para a honra e a glória do Senhor. E agora vamos para o verso 17. O verso 67 de Lucas 1. O verso 67. Nós temos a profecia do sacerdote ou do profeta Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote que estava no templo e quando levaram João para apresentar ele diante do Senhor, ele profetizou isso para o João, para o seu filho. É uma profecia tão importante e eu sei que eu estou passando um pouquinho do meu tempo, mas vamos ler essa profecia. Fala no verso 67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Vamos lembrar que Zacarias, o anjo tinha falado para Zacarias que, porque Zacarias e a esposa dele, Isabel, não poderiam ter filhos, eles não conseguiam ter filhos. E o anjo falou para ele que ele ia ter um filho, ia se chamar João, não poderia beber vinho, nem licor, e ele ia ser cheio do Espírito Santo, e ele ia preparar para o Senhor Jesus o caminho para que quando ele viesse, pudesse formar aquele povo santo e perfeito e novo. Então aqui, Zacarias, como ele era sacerdote também, ele começou a profetizar e fala: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Fala aqui, visitou e redimiu seu povo e suscitou poderosa salvação em nosso favor na casa de Davi, seu servo, porque o Senhor vinha da linhagem de Davi, tal como falou desde a antiguidade pela boca de seus santos profetas, que nos salvaria de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia para com nossos pais e lembrar de sua santa aliança, aquela aliança que ele fez com Isaac, Abraão e Jacó, com Davi, que ele ia fazer um reino eterno. Do juramento que fez a Abraão, nosso pai, conceder-nos que, livres das mãos de nossos inimigos, sem temor o sirvamos, em santidade de vida e retidão de conduta diante de seus olhos todos os nossos dias. Quer dizer, é um povo que ia se dedicar todos os dias a honrar o Senhor. E fala para João: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele falou para João: Porque irás diante da face do Senhor Jesus, para preparar seus caminhos, para que as pessoas se arrependessem e quando o Senhor Jesus começasse a pregar, já tivesse pessoas prontas nos seus corações para aceitar a palavra do Senhor. E no 77, para dar a seu povo conhecimento de salvação, para perdão de seus pecados, o Senhor Jesus fez tudo isso pela terna misericórdia de nosso Deus, pelos quais nos visitou do alto o amanhecer do sol, para que sua luz brilhe, quer dizer, Cristo Jesus, que é a luz, sobre os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos pés para um caminho de paz. E fala que João crescia e se fortalecia em espírito e vivia em lugares desertos até o dia de sua aparição pública diante de Israel. Mas isso aqui foi o que o Senhor fez pela promessa que fez para Davi e Abraão. Então, por último, vamos olhar em 1 de Pedro, no capítulo 2. 1 de Pedro, que fica depois de Hebreus, segue Tiago. Depois de Hebreus segue Tiago e Pedro e ficam os livros antes do Apocalipse. No 2:9 fala nesses versos tão bonitos. Aqui Pedro, ele fala: Mas vós,
sois linhagem escolhida. Vós quem? A igreja do Senhor, o povo do Senhor, a congregação do Senhor, aquela congregação que o Senhor Jesus levantou, daquela profecia que Zacarias deu, aquela profecia que ele falava que João ia preparar o caminho do Senhor Jesus para que ele pudesse se manifestar e pregar o seu evangelho e o reino dos céus. Então fala, mas vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa. Fala aqui que Deus até nos chama de sacerdotes. Ele fala que o povo dele, os escolhidos dele, são reis e sacerdotes. Então, não precisamos mais de sacerdotes físicos, porque todos aqueles homens e mulheres que se submeterem à vontade do Senhor e cumprirem os seus mandamentos, se eles louvarem o Senhor e glorificarem Ele, vão ser reis e sacerdotes. Porque fala aqui, vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. E este aqui, o verdadeiro povo de Deus, para que anunciais as virtudes daquele de Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os que em outro tempo não erais povo, erais gentios, eram nações estrangeiras, pagãs. Não eram nada diante de Deus, não eram povo, não eram israelitas, não eram judeus. Mas que agora sois, fala, mas que agora sois povo de Deus. Por quê? Por terem acreditado no Filho de Deus, por terem acreditado no Redentor, no Rei Eterno, naquele Salvador, no Senhor Jesus, no enviado de Deus, por eles terem acreditado nele, por vocês terem acreditado nele, agora somos filhos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. É esse aqui o verdadeiro povo de Deus, e todos vocês estão convidados a fazerem parte dessa linhagem escolhida por Deus. Povo adquirido por Deus, linhagem escolhida dele, sacerdócio real, reis para Deus, para louvar e glorificar o nome do Senhor, para honrar Ele, para adorar Ele e dar para Ele tributo todos os dias da nossa vida. Dar honra para o nosso Deus e viver uma vida santa diante dele, uma vida reta, sem pecado, porque conseguimos fazer, é possível fazer, porque o Senhor prometeu que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos libertar e Ele vai nos ajudar para mudar, para que possamos tirar de nós toda aquela vontade de pecar, para que nós possamos ser aquele povo verdadeiro do Senhor. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Nós honramos o Senhor desse jeito. Vamos louvar o nosso Deus e vamos agradecer o Rei. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú, nuestro Dios, que enviaste a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Tú, mi Señor, que hiciste un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, que levantaste un pueblo físico. Por medio de ese pueblo físico, levantaste el pueblo espiritual, el pueblo verdadero, porque apartaste a un remanente. Los guardaste, los protegiste, para que ellos fueran ese puente, esa conexión, para que por medio de ellos se pudiera, Señor, levantar a este Rey perfecto, viniera el Rey perfecto. El Rey cuyo reino es eterno. Y Él estaría levantando un pueblo santo, perfecto, escogido, preciado, porque eres tú, Señor, el que te encargas de perfeccionar, de santificar. Eres tú el que te encargas, Señor, de que todos podamos cumplir tu voluntad. Podamos, Señor, cumplir los mandamientos y hacer tu obra.
Eres tú el único que puedes lograrlo. Nosotros solamente nos dejamos manejar por ti. Nosotros solamente te entregamos nuestro corazón para que tú, Señor, hagas de nosotros lo que tú quieras, Señor. Porque somos barro en tus manos. Somos como la arcilla que se trabaja en las manos del alfarero. Así que nosotros estamos aquí delante de tu presencia para que tú, Señor, nos formes, nos transformes y hagas de nosotros, Señor, según sea lo que tú quieras, Señor, según tu palabra, según tu consentimiento, según tu voluntad. Sí, Padre Santo, queremos ser ese pueblo. Queremos ser este pueblo santo, perfecto. Gracias, Señor. Gracias por habernos traído a tus caminos. Gracias por conocer la Biblia y por conocer esta doctrina maravillosa. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, mi Señor, misericordia. Te pido perdón y misericordia para muchos que están sufriendo diversas enfermedades, espíritus malos, brujerías, hechicerías, perturbación de espíritus de demonios, espíritus inmundos que le están hablando a las personas y que escuchan voces y órdenes para su propio mal. Y que tú, Señor, seas libertando y limpiando, rompiendo y cortando todas estas ataduras y todas estas cadenas, todas estas trampas del diablo, todas estas maldiciones proferidas por el enemigo a mucha gente. Corta todo esto, Señor, liberta y limpia, Señor, a cada uno. Acuérdate, Señor, de aquellas personas que no saben orar, de aquellas personas que no se saben presentar delante de ti, pero sufren y quieren que tú seas haciendo milagros y señales y que los libertes, los sanes, los limpies, les ayudes a solucionar sus problemas de dinero, de trabajo, de vivienda, de comida, deudas. Hay muchos conflictos también, hay mucho desamor, muchas incomprensiones, muchas desavenencias. Hay muchos problemas y dificultades y la gente sufre, Señor. Cada uno te clama a su manera, cada uno te pide. Escucha, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu palabra, por tus promesas. Escucha a esta gente y bendíceles, libértales, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos, Padre Santo. Deseamos, Señor, que tú, Señor, permitas que se puedan abrir las congregaciones y que tu mano poderosa esté allí sanando y libertando y cuidando a la gente para no caer en enfermedades. Y que se puedan abrir las congregaciones, Señor, para que la gente alabe tu nombre, para que la gente vayan allí a alabarte, a glorificarte, a cantarte, a honrarte, mi Señor. Padre Santo, esperamos en ti, confiamos en ti, Señor, en tu misericordia, en tu poder. Gracias, Padre. Gracias por las bendiciones que tú has dado hoy a la gente. Gracias por las sanidades, por los milagros. Bendiciones grandes, sí, Senhor. E eu falo para vocês, os meus filhos, que todos vão me servir de coração. Todos vão me servir em breve. Todos vão se alegrar, porque em breve vocês estarão novamente louvando o meu nome e me glorificando e se congregando. Eu vou me manifestar com os dons espirituais, com os milagres, com os sinais, com muitas curas. Mas também vem muito trabalho para todos vocês, porque eu quero que vocês trabalhem, que se esforcem em falar e testificar das maravilhas que eu faço nas suas vidas, da minha obra, da minha palavra, da minha doutrina, para vocês falarem para as pessoas, que vocês testifiquem, que vocês aprendam a doutrina e que vocês ensinem. Mas também vou dar as capacidades que vocês precisam para saber como lidar com os seus lares, porque tem muitos que não sabem nem lidar com vocês mesmos. Mas eu vou dar para vocês essa capacidade, vou fortalecer vocês e eu guiarei vocês pelos meus caminhos perfeitos. Conduzirei vocês
a beberem das fontes da água da vida eterna. Darei para vocês um refúgio, um descanso. Abençoarei vocês e estarei me manifestando na parte espiritual. Muitos vão receber muitas experiências e dons espirituais, muitas experiências espirituais eu darei para vocês. Vocês vão ter muitos sonhos e visões. Alguns de vocês vão ter muito triunfo, muitas vitórias no espiritual. Vem prosperidade, porque eu vou me manifestar. Há muitas pessoas que não conhecem ainda da minha obra, da minha palavra, mas eu vou dar para eles do meu poder para que eles entendam e compreendam. Então, as coisas espirituais vêm para muitos em breve. E enquanto as coisas materiais, nada vai fazer falta para vocês, porque eu vou abençoar cada um conforme a minha vontade, segundo a minha vontade, eu darei uma bênção material para cada um. Mas vocês têm que ficar alegres nos seus corações, vocês têm que procurar o meu rosto, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que procurar a perfeição, vocês têm que endireitar os seus caminhos, vocês têm que continuar em frente sem desmaiar. E eu vou dar trabalho para muitos, vou abrir portas de trabalho, oportunidades de trabalho, e muitos vão trabalhar na parte material. Muitos terão muitas bênçãos materiais, mas darei para vocês bênçãos espirituais também para me conhecerem, porque muitos vão me conhecer, porque muitos vão sentir a minha presença e muitos vão saber como é que eu me manifesto para as pessoas. Vem triunfos, vem vitórias, a igreja será grandemente abençoada, vai progredir, vai triunfar e vão ser tirados muitos obstáculos, porque o diabo quis colocar muitos obstáculos e tropeços na igreja em nível geral, mas eu tirarei aqueles tropeços, aquelas dificuldades e darei triunfos e vitórias, porque o meu nome vai ser conhecido pelo mundo todo, a minha palavra vai ser conhecida por todos e vou me manifestar. Darei poder para muitos, muitas bênçãos vêm, muitas mudanças e muitos triunfos e vitórias eu darei para vocês em muitos aspectos das suas vidas. Para todos aqueles que estão dispostos, eu estarei abençoando grandemente e vem bênçãos para todos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y tú cumplirás, Señor, de acuerdo a todo lo que has dicho. Así lo harás, Padre, porque esa es tu palabra, esa es tu promesa. Esa es tu fidelidad. Gracias, te alabo, Señor. Te doy gracias, te doy la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito el Señor. Gloria al Rey para siempre. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo
A glória seja para ti, Senhor. Obrigada, Senhor. A glória e a honra seja para o nosso Deus, os meus queridos irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão assistindo. Recebam uma bênção grande do nosso Deus. Acreditem na palavra do Senhor, não menosprezem nada do que Ele falou, continuem em frente e firmes, procurando a Deus de todo o coração, porque o Senhor falou e Ele dará, Ele vai cumprir. Então, meu Deus, abençoe vocês, amo vocês no Senhor, que Deus abençoe e até mais.